Uau! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Oi, tudo bem com vocês? Tudo certo, professor? Isso aí, né? Mais uma sexta-feira. Mais uma? Tive na PUC, professor. É mesmo? Muito triste ver aquilo lá vazio e não poder entrar. Eu estive algumas vezes ao longo do ano passado e esse ano fui uma vez também. Buscar algumas coisas lá, é bem triste, assim, não se vê quase ninguém, né? Eu fui assinar uma concessão de bolsa Aham. e aí, mas vi só o pessoal necessário, né, do expediente e o pessoal da manutenção. Aham. Alguns pesquisadores também. Tá com de bolsista de C? Não, eu tenho bolsa estudantil, tenho ProUni. Eu fui Ah, assinar a tá. concessão. E não consegue fazer aquela assinatura eletrônica, aquela, ou tem que ir presencial lá? Tem que ir presencialmente. A gente assina num caderno. E aí eles geram um comprovante. Eu tenho assinado alguns documentos, assim, de alguns projetos lá, mas eu estou fazendo assinatura eletrônica. É, mas vantajoso, eu assinei a rescisão do meu estágio no início da pandemia, totalmente eletrônico. Porque, daí evita, já que ir lá só para isso, né? Mas claro que tem situações que tem que ir, mas realmente nossa, ver aqueles bares todos fechados lá é uma coisa. É o Living, né? O projeto do Living que foi tão aguardado, né? Tudo novo, tá É, tudo apagado, fechado. é verdade. O pessoal tava gostando bastante ali aquela área de alimentação ali, as mesas de sinuca, o ping-pong, eles sempre tinha um café ali que recém tinha aberto, né? Aquele café ali. É, o café, pelo que eu vi, continua funcionando. É. As luzes ainda estavam acesas ali. De repente, então, ele reabriu, então. Ah, bom. Mas foi só o que eu vi, porque o Severo Garage lá, a hamburgueria, eu não vi aberta. Eu vi que tinha movimento na Casa da Atlântida ali, em alguns bares. Depois não vi mais. Aquele barzinho ali perto do Banco do Brasil, ele tá servindo refeições ali. O restaurante lá, o Sabor Família, ali junto à saída ali, né? Quando a gente está saindo em direção a Ipiranga, ele está atendendo localmente ali, né? Tu pode ir lá buscar comida lá. Sim. Então, eu até estive uma vez lá, fui buscar um almoço ali. Ele atende o pessoal da universidade que vai trabalhar presencialmente, mas É, os eu, outros. eu, eu lembrei que o RU, até nem sei como tá funcionando, né? Que eu ia direto no RU, né? Até comentei e no fim É, eu não soube de nada, né? eu acho que está fechado, eu acho. Eu sei que aqui ali o panorama está fechado, aquele lá do 32 está fechado. O pessoal ali está tendo um prejuízo tremendo. É, porque o do 32 eu lembro que entre o JK e o LM o movimento era muito forte. Sim, sim. E no almoço também, eu já almocei algumas vezes ali.
era bem, dependendo do horário, tinha que ficar esperando ali, é bem movimentado aquele restaurante, porque ele tem aquela parte de terra ali, são os lanches, né, mas quando tu sobe ali para almoçar, na hora do almoço, assim, da meio-dia até 1h30, 2 horas, é muito movimentado. Era, né? É, esperamos que volte, né? Logo a ser movimentado. Vai demorar um pouco, porque agora meio confuso. Eu não sei como é que está em Guaíba, mas aqui em Porto Alegre foi uma confusão essa semana por causa da vacinação, que não tinha dose suficiente para atender as pessoas, né? Que É, queriam tomar a dose. aqui não tem algumas doses, acho que da Coronavac. Eu sei que hoje liberou 230 doses aqui. Para quem marcou, se agendou a segunda dose até dia 29 de abril. E parece que vai chegar mais. Mas aí já estão vacinando quem tem comorbidades ali, algumas, né? Não é todas ainda. É. Não, estão chegando, a semana que vem vai chegar um novo lote, mas é que é muita gente, né? Então, naturalmente é um pouco lento o processo, porque tem que ter o registro, tem que ter a carteirinha, a pessoa tem que levar, tem que anotar tudo, né? Senão fica uma confusão, né? Então é importante. Aí eu sei que a gente vai ter que assinar eu acho que em todas as cidades, né? Mas quem comprovar a comorbidade vai ter que assinar um termo dizendo de declaração da comorbidade, né? Que os fatos são verídicos, né? Que Sim, para tudo poder real. ser atendido. Eu sei que tem algumas pessoas que têm, né, o laudo aí, a pessoa leva, é mais tranquilo, assim. Tem pessoas que têm, outras pessoas que não têm, de repente a pessoa não guardou o laudo, aí tem que procurar o médico e tal, às vezes o médico está em outra cidade, né, isso às vezes demanda tempo. Eu E, sei que as instruções da prefeitura aqui parece que laudos generalistas, né? Então eu entendo que laudo de clínico geral já não vai ser aceito. E então eu vou ter que procurar um pneumologista para poder fazer o laudo, né? pois e é isso aí não é, às vezes não consegue de um dia para o outro, né, demanda um tempinho. Exatamente. É. Mas é isso, né? A vida segue, tem que ir aos pouquinhos. E em relação à nossa disciplina aqui, né, pessoal? Estava olhando o nosso calendário. Na semana que vem tem prevista uma atividade de avaliação. Né, eu vou até esclarecer algumas dúvidas a respeito do sistema de publicação de atas, né? Que o que ocorre ali, pessoal, é que no sistema de atas ele já vem com algumas colunas configuradas e a gente não consegue retirar, por exemplo, ele está escrito lá P1, P2 e P3. Eu não sei se vocês também enxergam como eu enxergo o sistema de publicação das notas lá. Para vocês aparecem as colunas P1, P2, P3 também? Não, professor, para nós aparece só a já publicada, né? Não, Não, desculpa, no Sou Aluno, não. Eu já sou. No Sou Aluno aparece diferente. é, No aplicativo aparece só a publicada. é, porque ali no sistema de atas, que é como eu chamo, né, essa área assim, onde a gente registra e publica as notas, lá tem algumas colunas que para mim aparecem sem eu poder mexer. Tá? P1, P2, P3 é o padrão, é o default, assim, né? Isso, eu abri aqui e aparece P1, P2, P3, T1 e T2. Isso. Então, os trabalhos do T1 e T2, esses eu inseri, né, essas colunas. Então, para facilitar o entendimento, eu pensei, eu vou inserir uma coluna chamada A1, e essa coluna A1 eu vou fazer a média, né, do T1 e do T2, porque, na verdade, eu dividi ali no início a avaliação 1 em 2 trabalhos, né? Eu comentei com vocês porque era bastante conteúdo, eu achei melhor. Até acho que foi bom porque o resultado acabou sendo melhor mesmo do que fazer todos aqueles conteúdos num único trabalho, né? Ia ficar muito longo. E mesmo dividindo, já alguns consideraram que foi bastante longo tanto um quanto o outro. Então agora, então esses trabalhos estão feitos, né? Então, para quem já tem as notas publicadas ali, é só fazer a média, vai ser a média da nota A1, tá? Aí agora o A2 eu não vou dividir, porque vai realmente estou meio sobrecarregado também.
Então, eu vou fazer a avaliação A2 na semana que vem, né, para vocês, vai ser sobre sistema de equações lineares, certo? E depois vem a A3 e a A4, né, dos demais conteúdos em que a gente vai ver. Né? Então, a nomenclatura do sistema de atas vai ficar igual a que está lá no plano de ensino, aí não gera confusão. Ok? Bueno, o que mais que eu queria dizer para vocês? Assim, essa semana, né, nós terminamos a discussão ali sobre sistema de equações lineares. Então, nas últimas aulas nós vimos a questão da convergência, né, dos métodos iterativos. A gente viu também a utilização do Octave Online, né, para resolução de sistema de equações. A gente entrava lá a gente fez alguns exemplos, né, entrava com a matriz de coeficientes do sistema, o vetor de constante. Nós vimos os casos em que o sistema tem solução única, o Octave resolve rapidamente, mas quando o sistema tem infinitas soluções, né, vocês viram que ele apresenta uma solução, mas dá aquele warning, né? E então eu mostrei para vocês um exemplo de um sistema com infinitas soluções, né, e também um sistema impossível. E nesses dois casos o Octave ele não resolve legal, né? Ele não é muito fácil de distinguir uma situação da outra para quem não tem a experiência, assim. Então, de modo geral, o que dá para dizer? Quando é um sistema N por N, isto é, com N equações e N incógnitas, né, a matriz de coeficientes é uma matriz quadrada, né? Então, se o determinante da matriz de coeficientes for diferente de zero, qualquer que seja o valor, diferente de zero, aí o sistema tem solução única, e nesses casos o Octave funciona bem. Tá? Então, aí é tranquilo. Quando o determinante da matriz de coeficientes for igual a zero, podem haver sistemas com infinitas soluções e podem haver sistemas que não tenham solução. Aí, nesses casos, para poder, né, realmente diferenciar uma situação da outra, somente com a aplicação do método de Gauss, né? Aí tu consegue resolver e encontrar a resposta sem maiores problemas. Bom, então o que eu havia combinado com vocês, na aula de hoje eu vou falar sobre o conceito da interpolação, que é um conceito relacionado a uma técnica assim, de inserção, né, de pontos. Tem uma tabela de pontos já dada, né? Aí tu vai inserir um elemento naquela tabela e muitas vezes tu pode resolver esse problema através da interpolação. Isso pode ser necessário ou pode ser conveniente em muitas situações, tá? É curioso, assim, que, né, a técnica da interpolação ela pode ser usada em praticamente todas as áreas, né? No setor público, por exemplo, muitas vezes, né, os municípios do Brasil que recebem verbas, né, do governo federal e do governo estadual para determinadas rubricas, assim, essas verbas muitas vezes elas obedecem a critérios, né, como indicadores socioeconômicos. Por exemplo, o município lá que tem tantos mil habitantes tem direito a receber tantos R$1.000 para merenda escolar, tantos R$1.000 para transporte escolar, tantos R$1.000 para projetos de saneamento básico, etc. Então, às vezes depende do número de pessoas que moram, né, naquele município. E, às vezes, como acontece, né, como está acontecendo agora no Brasil, por exemplo, o censo, né, estava indefinido se ia sair o censo, não ia sair o censo, né? Bom, então como é que o município vai saber, né, quantos habitantes tem na sua região se não é feito o censo, né? E se ele precisa da verba? Bom, então ele tem que recorrer, né, aos dados anteriores, né, fazer uma estimativa da população
de acordo com a taxa de mortalidade, com a taxa de natalidade que ocorreu, né, no determinado período, e ele faz a estimativa. É assim que os gestores públicos têm que fazer, não tem outro jeito, né? Então, às vezes, a inserção de um dado ela é importante até para a questão da administração pública, né? Certo? Enfim, né? Mas imagine, por exemplo, um município que tem que, como agora, por exemplo, na divisão das vacinas, né? Como é que é feita a divisão? É de acordo com a população, né, de cada município, né? E como é que é feito o cálculo da população? Os caras não vão sair contando agora, né? Não tem condição, né? Então, eles têm que pegar bases de dados de anos anteriores, né? Vamos pensar especificamente no Rio Grande do Sul, tá? Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que, se vocês forem aqui na Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, tem uma população estimada de 1.480.000 pessoas. Esta é a população aproximada da população de Porto Alegre, né? E dentre esses 1.480.000 habitantes, existem, né, indivíduos que que têm uma idade, né, X, lá, que têm direito a receber, né, a vacina, que as crianças, por exemplo, não estão fora, né, do grupo que inicialmente será vacinado, né, porque ainda não existem vacinas para as crianças. Mas, então, vocês veem como é importante, né, esta informação a respeito, né, do número de indivíduos de uma cidade para esse tipo de situação que a gente está enfrentando e outras, né, mais corriqueiras, né, mais simples, digamos assim, e tão importantes, né, como merenda escolar, transporte escolar, saneamento básico, enfim, né, essas outras coisas. Então, muitas vezes, para poder responder essas perguntas, né, quando tu não tem um dado lá, mas tu tem valores de anos anteriores ou de anos intermediários, tu consegue inserir, e uma das técnicas, não a única, né, que as pessoas podem recorrer é a técnica da interpolação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a definição formal, né, do que é o polinômio interpolador, que é um caso específico de técnica de interpolação. E, assim, em função do contexto e também da relação custo-benefício, eu vou dar prioridade, eu vou dar atenção, né, na maior parte dos casos, ao uso da interpolação polinomial de grau 1, né, que é fazer a interpolação por uma reta, né? Pega 2 pontos e interpola uma reta ali, tá? Porque é o que exige menor esforço computacional, né? E o retorno, né, ele, na maior parte dos casos, ele em muitos casos, é tão bom quanto o retorno dado por polinômios de grau 2 ou 3. Né? Né, ou seja, não adiantaria, né, tu aumentar muito o grau do polinômio interpolador, isso não vai aumentar significativamente, né, a qualidade da informação que tu vais obter, porque, de todo modo, é uma aproximação, né, e não há como afirmar com precisão, com exatidão, que o polinômio de grau 2 vai dar um resultado melhor em todos os casos que um polinômio de grau 1. Né? Claro que em algumas situações, tendo informações adicionais, pode ser que isso seja verdadeiro, mas não de modo geral. Né? Então, vamos ver como isso acontece. Então, aqui no Moodle, pessoal, eu atualizei alguns arquivos, então, lá no tópico Sistemas de Equações Lineares, eu coloquei aquele arquivo lá sobre a divergência, né, daquele sistema que nós resolvemos Gauss-Jacob. Vocês mesmos deram a sugestão, né, para trocar a ordem das equações para tornar o sistema que é diferente e gerar uma sequência convergente, né? E também aquela aula de segunda-feira, agora no dia 3,
onde a gente viu aqueles exemplos ali do Octave e tal. Então a gente apresentou, né, situações que o Octave resolve e que não resolve, e aquelas que não foram resolvidas estão contempladas aqui nesse texto, né, além lá das informações que estão no vídeo, né, que já foi publicado também na nossa playlist ali, né, do cálculo numérico, né, onde é que está? Tá aqui, ó. Também estão organizados os vídeos aqui. Eu gosto de mostrar de vez em quando para dar uma motivada no pessoal aí, né? Ó, então, estão aqui os vídeos que nós usamos aí nas últimas aulas. Estão organizados por data e por assunto aqui. Então, ó, esse texto está disponível, esse texto sobre interpolação polinomial está disponível aqui. Então, se vocês entrarem ali no Moodle, né, eu postei um PDF lá sobre interpolação, né? Então, vocês podem acompanhar com o arquivo aberto se quiserem, né? Então, é bem tranquilo. Então, interpolação polinomial é uma técnica usada para aproximação de funções cujos valores são difíceis de serem obtidos experimentalmente. Por exemplo, o coeficiente de condutividade térmica de um novo material que está sendo desenvolvido, né, ou cuja expressão analítica é desconhecida. Por exemplo, a temperatura atmosférica em função da altitude, né. Por exemplo, vocês sabem, né, que aqui no estado, né, nós temos essas regiões serranas aqui, né, que em geral atraem turistas, movimentam, né, pessoas que vêm até de outros estados, de outros países para conhecer ali a região da serra, porque lá como a altitude, né, comparada com Porto Alegre é bem maior, né, aqui em Porto Alegre nós estamos praticamente a nível do mar, né, em alguns lugares é 3, 4 metros, tem alguns morros aqui que a altitude é um pouco mais elevada, mas a cidade em geral está praticamente no nível do mar, enquanto cidades como Caxias, por exemplo, tem regiões lá de Caxias que chegam a 600, 700 metros, Gramado, Canela, né? Então, nesses lugares que a altitude é bem maior do que Porto Alegre, por exemplo, a gente nota, né, quando vai visitar esses lugares, que existem diferenças em relação à temperatura atmosférica, né? Então, em geral, a temperatura ela vai diminuindo, né, à medida que a altitude aumenta. E a gente vê isso, né, em situações extremas, nesses picos, né, com 4, 5 mil metros, em que aí geralmente são regiões dominadas por neve, né, e são de lugares hostis, assim, de difícil adaptação das pessoas e tal. Então, que a gente tem essa noção intuitiva de que, à medida que aumenta a altitude, a temperatura do ar, a temperatura atmosférica, ela vai diminuir. Só que não existe uma função matemática que expresse claramente, né, como é a relação entre temperatura e altitude, né? Então, às vezes, essas coisas são difíceis de serem determinadas, então, tu pode recorrer, né, à interpolação. Bem, então o problema matemático tá formulado aqui, né, dados um certo conjunto de pontos, que são chamados aqui x0, y0, x1, y1, xn, yn. Então são n mais 1 pontos no total, onde o y é o valor de uma função calculada no ponto x correspondente, né? E só que essa função aqui, como a gente comentou há pouco, que ela pode ser uma função desconhecida. E o objetivo é determinar um polinômio, né, de grau menor ou igual que n, que coincide com a função f nos pontos da tabela, para cada ponto da tabela, para cada i variando de 0 até n. Isso aqui é uma notação, né, que indica que o i varia de 0 até n. Então, tal polinômio é dito um polinômio interpolador, né, dos pontos xi, com i variando de 0 até n, ou simplesmente um polinômio interpolador, ou o interpolador dos pontos dados, né?
E por que polinômios? Né? E não poderiam existir outras funções interpoladoras? Poderiam. Né? Poderiam ser funções trigonométricas, como senos e cossenos. Né? Só que os polinômios interpoladores são mais fáceis das pessoas entenderem, né? São mais conhecidas essas funções. Você imagine, por exemplo, para o pessoal da área da medicina, né? O pessoal que trabalha com saúde pública, o pessoal que trabalha com sociologia, né? Para essas pessoas é muito mais simples elas entenderem a ideia do polinômio interpolador do que qualquer outro tipo de função matemática, né? E não é nenhum demérito, não porque é assim, né? As pessoas não são da área, então realmente elas não têm necessidade ou não é exigido delas um conhecimento matemático mais profundo. Então, né, a cultura matemática que se utiliza desses conceitos para resolver esses problemas que eu citei para vocês, né, acaba optando e com o tempo se consagrou, né, o uso da interpolação polinomial como sendo aquela que é a preferível, a mais usada aí na maior parte das áreas. Tá? Muito bem. Então, existem teoremas aqui que garantem, né, a existência do polinômio interpolador de maneira única. Tá? Então, isso é, digamos assim, a parte teórica que dá uma certa segurança, né, para a pessoa que vai utilizar. Né, se a preocupação, será que existe mais de um polinômio que resolve? Não. Se for um conjunto de pontos, né, n mais um ponto, x, y, i, com i variando de 0 até n, então existe um único polinômio de grau menor igual a ele que coincide com aquela função naqueles pontos, desde que os pontos no eixo x sejam diferentes, tá? 2 a 2. Né? Então, o xi tem que ser diferente do xj quando o i for diferente de j. Claro, isso aqui, nas situações práticas, né, os valores de x serão diferentes, né? Então, não há o risco de terem dois pontos iguais aqui. Então, se tu tem a tabela de pontos, né, quando tu pegar um valor de x diferente da tabela, né, a função f vai ser aproximada pelo polinômio interpolador. Essa é a ideia, né, que o polinômio interpolador ele permite fazer uma aproximação, né, dos valores da função em pontos intermediários da tabela, né, em pontos do interior do intervalo x0, x0. Né. Como nessas situações que eu falei para vocês, eu tenho o censo, quer ver, vou mostrar aqui, eu estava olhando os últimos censos realizados no Brasil, observa, né? Foi realizado em 1991, tá? Naquele ano a população brasileira estimada, né, calculada pelo censo, foi 146.917.459 habitantes. Né? Esse aqui é um dado oficial. Dividido em população urbana, vocês vejam aqui o gráfico interessante. Ó. População urbana em 1991 era 110 milhões, população considerada rural era 36 milhões. Né? Ó, vocês observam como é que era em 1950. Ó. 1950, ou seja, 70 anos atrás. Né? 71, né? A população rural era 33 milhões e a população urbana era 18, ou seja, há 70 anos aproximadamente, né, a população urbana era praticamente a metade da população rural no Brasil. Né. Aí com o processo de industrialização, né, que ocorreu nos anos 60, 70, você veja como a população urbana foi aumentando, ó, e a população rural foi diminuindo. Então hoje não, mas no último censo que foi realizado em 2010, ó, foi estimada então a população rural em aproximadamente 30 milhões de pessoas e 161 milhões de população urbana, né, um total lá de 191 milhões aproximadamente. Então você veja como mudou, né, a distribuição aqui, né, da população brasileira nessas últimas décadas, né, a predominância aqui, ó, da população urbana. Né. Então é bem bacana esse site do IBGE aqui. Então, vamos começar com um exemplo que é bastante simples. Né. Raiz quadrada. Né. Todo mundo
todo mundo conhece, né, a função raiz quadrada, vocês têm na calculadora, né, aqui eu tenho a calculadora aqui. Vamos supor que eu queira calcular a raiz quadrada de 3. Né? Bom, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 3 na calculadora, aqui eu escrevo lá o 3 e aperto no símbolo da raiz quadrada de 3, que na calculadora dá direto, 1,732. Né? Mas vamos supor que, vamos fazer de conta, né, que eu estou lá com uma calculadora que só tem as 4 operações. Né? Então, como é que poderia ser feita a aproximação da raiz quadrada de 3 numa calculadora que só tem as 4 operações? Né? Então, ó, a gente pode trabalhar dessa forma aqui. Ó, tem esses 2 pontos. Ó. A gente sabe que a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Tá? A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, nós temos o x0 igual a 1 e o x1 igual a 1. Ó, x0 e x1. Tá? A f de x0, que é 1, que é a função calculada do ponto x0, e a f de x1, que vale 2. Né? Então, neste exemplo, como só tem 2 pontos, né, o n vale 1, porque o n mais 1 é igual a 2. Ó. Então, o n é igual a 1. Ou seja, quando tem 2 pontos, eu sempre posso, como eu disse para vocês ali antes, né, eu sempre posso trabalhar com a equação de uma reta. Né? Então, eu posso imaginar que o polinômio que interpola aquele conjunto de pontos ali da tabela 1 é um polinômio interpolador expresso por uma função de primeiro grau. Né? Bom, então a gente tem, para descobrir, né, para determinar esta função aqui, ó, é necessário que a gente calcule 2 coeficientes, né, o A0 e o A1. Vocês vejam que o x aí é a variável independente, né, do polinômio interpolador. Né? Então, para eu descobrir, né, os valores do A0 e do A1, eu tenho que usar o fato. Quando eu calcular no ponto 1, né, quando x for 1, o resultado da função tem que ser 1. Então, substituindo x por 1 aqui, ó, vai ficar A0 mais A1 vezes 1 igual a 1, que é a primeira equação aqui que aparece no sistema. Né? E quando eu substituir o x por 2, vai ficar A0 mais A1 vezes 2 tem que dar 4. Aliás, ao contrário, né, quando x for 4, a raiz quadrada é 2. Né? A0 mais A1 vezes 4 tem que ser igual a 2, que é essa segunda equação aqui. Né? Portanto, se eu subtrair, né, essas duas equações, ó, vejam que como o A0 aparece aqui com o mesmo coeficiente, né, nas duas equações, basta eu subtrair a segunda linha menos a primeira, que o A0 será eliminado. Então, subtraindo as duas equações, eu concluo que o 4 menos 1 é 3A1 do lado esquerdo e 2 menos 1 é igual a 1 do lado direito da igualdade. Então, A1 será igual a 1 terço, né? 1 dividido por 3, que eu posso deixar indicado com o sinal da divisão ali, né? E substituindo, por exemplo, na primeira equação, eu concluo que o A0 também é igual a 2 terços. Né? Então, eu tenho que o polinômio interpolador, ó, é 2 terços mais 1 terço vezes x. Vocês vejam que, ó, vou pegar aqui a minha calculadora aqui do meu computador, ó, observa, quando eu substituir o x por 1 aqui, vai dar exatamente 1. E quando eu substituir o x por 4, vai dar exatamente 2. Ó. 2 terços mais 1 terço, ó, dá 1. Né? E 2 terços mais 1 terço vezes 4 vai dar 2. Né? Então, realmente, o polinômio interpolador, né, ele reproduz os resultados da função. Então, quando eu calcular o polinômio interpolador no ponto 3, né, substituindo aqui o x por 3, vai ficar 2 terços mais 1 terço vezes 3, ou seja, 2 terços mais 1, que é 5 terços, ou seja, 1,6667. Então, este é um resultado aproximado da raiz quadrada de 3 por este processo de interpolação. Né? Como a gente viu ali antes, né, a raiz quadrada de 3, se eu calculo na calculadora, ó, dá 1,73, 20, 50, 80, etc. Né? Então, vocês vejam que o resultado, né, da calculadora, comparado com aqui a gente obteve usando o polinômio interpolador, apresenta um erro ali que não é pouco, né, em torno de 0,0
1,1, né? Não, 0,1, né? É em torno de um décimo, né? Um décimo em 1,7, né? Em torno de 6%, né? Então um erro aí em torno de 6%, né? Que em alguns problemas pode ser um erro que a gente não aceita, né? Mas como é um processo bastante simples, né? Ele serve como uma aproximação. Mas então, assim, o que eu chamo a atenção de vocês aqui? Essa tabela, né, ela permite calcular a interpolação se eu escolher valores de x entre 1 e 4, tá? Por exemplo, x igual a 1,7, x igual a 3,1, x igual a 2, qualquer número entre 1 e 4 eu posso colocar no lugar do x para fazer uma interpolação. Se eu substituir o x por 5, ou por 6, ou por 10, já não é chamado de interpolação. Aí eu não posso usar essa técnica aqui, tá? Aí seria uma extrapolação, que é uma outra técnica que usa princípios diferentes. Alguma pergunta, pessoal? Eu não entendi muito bem de onde é que saiu esse px igual a 2 mais um terço aí. Aqui? É. Sim, o começo da história é isso aqui, ó. Primeiro a pergunta é, entendeu essa formulação aqui? Sim. Tá. Então, tu tem que montar o sistema correspondente. Observa, aqui nessa tabela, né, tu tem os valores de x e a f de x correspondente. Então, tu tem que resolver esse sistema. Porque quando o x é 1, a função tem que ser 1. E quando o x é 4, a função tem que ser 2. Então, tu substitui aqui o x por 1, a 0 mais a 1 vezes 1 dá 1, que é a primeira equação que tem que ser satisfeita pelo polinômio. E depois a segunda equação é o A0 mais A1 vezes 4 igual a 2. Então é isso aqui, essa montagem aqui que tem que entender. Tá, isso aí eu entendi. Tá. Então, aí tu usa o método de Gauss aqui, né? Subtrai as duas equações, aí tu elimina o A1. Ó, porque daí o A0 desaparece, né? Subtrai o A0 menos o A0 dá 0. 4 vezes o A1 menos 1 vezes o A1 dá 3 vezes o A1. E 2 menos 1 dá 1. Ele está escrito ali, subtraindo as duas equações. Né? Como deu 2 terços pela substituição? Isso, aí como tu sabe, né? Sim. Tu sabe que o A1 vale 1 terço, tá? Aí tu substitui na primeira ou na segunda equação. Tu tendo uma incógnita, né? Em cada uma das equações aqui, são duas incógnitas, concorda? Sim. Então, tu tendo o valor de uma, tu substitui, no caso, 1 terço, né? No lugar do A1, tá? Aí colocar aqui. Bom, então vai ficar A0 mais 1 terço igual a 1. Aí tu subtrai lá, 1 menos 1 terço vai dar 2 terços. Tá, beleza. Obrigado. Não, tranquilo, tem que perguntar mesmo, tá? Então, olha só. Obteve o polinômio interpolador, né? E uma vez obtido esse polinômio, bom, aí os cálculos, né, podem ser feitos para fazer a aproximação da raiz quadrada de 3, como foi feito aqui, via a substituição do x igual a 3. Tá? Ó, então, aqui no segundo exemplo, tá, eu apresentei um problema que é um problema relacionado, então, com a população brasileira. Tá? Então, o exemplo 2 diz o seguinte: estimar a população brasileira em 1985, de acordo com os dados da tabela 2. Tá? Então, vejam, eu quero fazer uma estimativa em 1985, né? Porque, conforme a gente vê aqui, ó, em 1980, a gente tem a população, resultado do censo, né, que é 121 milhões aproximadamente, em 1991, que é 146 milhões. Então, aqui nos dados do nosso problema aqui, opa, isso aqui é outra coisa. Onde é que tá? Tá aqui.
Ó, eu usei esses três pontos de referência aqui, ó. 1970, 1980 e 1991. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de interpolação de grau 2, tá? Para vocês verem como é que como aumenta, né, a complexidade do nosso problema quando o número de pontos passa de 2 para 3, né, que é o caso aqui. A gente tem 3 pontos, mas assim, a nomenclatura, tá, pessoal, a notação utilizada na maior parte dos livros sobre os dados, né, os dados em interpolação, é começar o índice com o x0, tá? Então, esse aqui, ó, x0, x1 e x2, tá? y0, y1 e y2, tá bom? Então, eu tenho a população em 1970 é 93.139.037 indivíduos. Em 1980, qual era a população brasileira? 119.002.706 indivíduos. Em 1991, a população brasileira era 146.825.475. Vamos ver se eu copiei certo lá. Talvez eu tenha utilizado os dados e de repente eles corrigiram. Não, está certo, né? Deixa eu ver. Tem uma diferencinha ali, mas não é significativa. Tá? 1980, 119. Certo, depois que. Porque esse acesso que eu fiz aqui faz bastante tempo. Como o IBGE, às vezes ele corrige, né? Ele deve ter havido alguma correção. Mas não é muita diferença. Tá? Então, o que a gente faz? A gente imagina, né, que o polinômio de grau 2 é um polinômio com esses 3 coeficientes desconhecidos aqui, o A0, o A1 vezes x, o A1 que multiplica o x e o A2 que multiplica o x ao quadrado. Tá? Então, para facilitar aqui os cálculos, pessoal, uma jogada que é bastante utilizada nesses problemas é fazer o seguinte: como os números são muito grandes, né, tanto o ano 1970, 1980, 1991, quanto o número de habitantes, né, a população aqui é da casa dos milhões, né, é usual a gente fazer um truque assim, ó, eu vou subtrair 1970 aqui no calendário, então os anos vão passar a ser 0, 10 e 21, tá? E a população, eu vou subtrair 93.139.037. Então, aí a população passa a ser 0, 25.863.669 e 53.686.438, porque fica mais fácil de trabalhar com essa tabela aqui do que aquela lá, certo? Mas, enfim, né, isso aqui é apenas uma técnica que tem por objetivo diminuir o esforço computacional, tá? Porque a gente trabalha com números menores e você sabe que quando a gente faz um esforço computacional menor, né, a chance de acertar aumenta. Tá? Então, eu terei a seguinte situação, né? O x0 é 0, o x1 é 10 e o x2 é 21. Tá? O y0 é 0, o y1 é 25.863.669 e o y2 é 27.800. Não, esse aqui está errado. Esse aqui vamos corrigir aqui, é 53 milhões, aqui está certinho no sistema. Depois eu corrijo, porque aqui é um PDF. Isso aqui vamos fazer o seguinte, bom, depois eu corrijo aqui. Então, o y2 é 53.686.438. Né? Então, a gente tem esse sistema aqui, ó. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e vamos fazer a solução desse sistema aqui no Octavia. Ver se a gente consegue fazer isso aqui.
O que aconteceu aqui? Ó, vamos olhar lá no arquivo. O A0 é 0, tá? Então eu tenho que entrar com a matriz de coeficiente aqui, ó, 100, 10, 441 e 21. Tá? Onde é que tá? Ah, tá aqui. 100, 10, 441 e 21. Tá? O vetor das constantes. Das constantes é 25.863.669. Vamos ver se é isso mesmo. 25.863.669. Agora o outro é 53.686.438. 53.686.438. Tá. Quem é que lembra do comando aqui para resolver o sistema direto? B sobre A? Não. Não é o contrabarra? Tem que usar o contrabarra, não é? Contrabarra. É o contrabarra. É o B sobre A invertido, professor. Isso, na verdade, eu sei que tem alguns softwares que usam essa notação do B sobre A. Né? Mas na calculadora, por exemplo, na HP48, né? É B sobre A. Exatamente B sobre A. Então ficou esses números gigantes aqui, tá? Vamos ver o que eu apresentei lá. Ó. Como é que ficou diferente aqui? Então tem alguma coisa errada. O A1 deu isso aqui. Vamos ver o que ele nos deu lá. Eu cheguei em valores diferentes, professor, também. Eu fiz A contra a barra B também e deu diferente. Só se eu digitei errado. Pois é, vamos conferir aqui. É 100, 10, 441 e 21, né? 100, 10, 441 e 21. Tá. 25 milhões. Vamos botar aqui format long. Vou botar o vetor B aqui para a gente enxergar. 25.669. Ah, não, é 863, eu digitei errado ali. É 25.863.669. 25, 863, 669 e 53.686.438. 53.686.438. Tá. Vamos ver aqui. Não, a gente pode fazer esse comando aqui também, ó. Inv de A vezes B. Esse aqui parece que é o que está lá. Ó. Esse deu igual aqui. O meu tá igual. Menos 2.715. Isso, menos 2.715 é porque está multiplicado por 10 ao cubo aqui, tá? Isso. Tem que cuidar a anotação do Octave, né? Menos 2.715, que é menos 2.715, etc., vezes 10 ao cubo, ou seja,
né, como eu botei no texto lá, menos 2.715,4, arredondei ali, né? E aqui, ó, o segundo é 2,6135 vezes 10 elevado na sexta, né? Que é 1 milhão, né? Então, 2.613.521,3, o A1, e menos 2.715,4 o A2. É mais difícil, né, trabalhar com esses números gigantes assim, mas, né, enfim. Então, essa é a solução aqui desse sistema. Tá? Então, a gente vai ter, mas observe que é por causa daquela modificação. Se vocês trabalharem com esses pontos aqui, vocês terão os números maiores ainda. Tá? Então, e vejam que esses números já são difíceis de trabalhar. Então, o polômetro interpolador ficou menos 2.715 vezes x ao quadrado, mais 2.613 vezes 521 vezes x. Eu desconsiderei a parte decimal ali, que não vai fazer muita diferença. Tá? Aí o que a gente faz? Tem que substituir, né? Como eu fiz esse truque aqui, ó, né? Ó, 1970 virou 0, né? 1985 corresponde a x igual a 15, tá? Nesse novo calendário aqui, né? Então eu calculei no ponto 15, né? Ó, quer ver, ó? Vamos calcular isso aqui no que teve, né? Então vai ficar menos 2.715 vezes 15 elevado ao quadrado, né? Mais 2.613, né? 613, 521 vezes 15. Aí dá 38.591.940. Mas aí tem que fazer aquela translação lá, né, no calendário, porque tem ó, tu pega esses 38.591.940 e soma aos 93 milhões lá que tinha em 1970, né? Tem que voltar aqui e somar esses 93 milhões. Tu vai chegar na estimativa de que em 1985 a população brasileira era em torno de 131 milhões. Tá? Esse é o cálculo que é feito. Quer ver? Vamos olhar no gráfico aqui do IBGE. 1985 é o ponto médio aqui, né? É mais ou menos aqui assim, ó. Um ponto médio entre 1980 e 1991, né? Deu quanto ali? Deu 131 milhões. Né? Então, tá de acordo ali com, né, com esse intervalo aqui, está num valor médio aqui. Né? Então, por que eu quis mostrar esse exemplo para vocês? Né? Deixa eu só fazer a interrupção aqui do compartilhamento. Porque quando a gente trabalha com essas bases de dados que são públicas, tá? Tem esse detalhe aí que vocês perceberam, né? Quando eu utilizei há alguns anos esta base de dados, os valores eram ligeiramente diferentes, tá? Isso acontece porque o IBGE, quando ele publica o censo, né, ele publica uma primeira versão, né, e após alguns meses, e às vezes até um ano, 2, ele faz uma pequena correção. Por quê? Porque como o Brasil é um país muito grande, né, os dados de alguns estados, principalmente os estados do norte do país, né, o Amazonas, o Pará, que são estados onde tem localidades muito distantes dos centros urbanos, muitas vezes os dados demoram a chegar. Então, o que o IBGE faz? Ele recebe os dados e vai compilando, vai somando. Né? Então, quando ele tem lá, pela própria experiência, né, das equipes que fazem o censo, uma quantidade de dados que ele considera estatisticamente confiável, né, eles publicam. Ó, a população é tanto. Tá? Porque daí saem, né, as estimativas de populações dos estados, da maior parte dos municípios, né, por causa dessas questões que eu citei antes para vocês, e depois, então, de um certo tempo, ele faz algumas correções, mas que vocês podem perceber, se vocês começarem a acompanhar o site do IBGE aqui, são correções que não são assim tão grandes. Para nós, não, né? Por que essas correções são importantes? Porque os municípios pequenos, né,
às vezes isso faz diferença na quantidade de recursos que eles recebem para esses programas que eu citei para vocês e outras situações. Tá? Por exemplo, tem municípios que usam a urna eletrônica, outros que não usam a urna eletrônica, dependendo da quantidade de habitantes. É uma série de coisas que influencia aí o próprio censo do IBGE. Tá? Então, eu vou voltar ali, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta antes de eu ir para o próximo exemplo. Tranquilo, professor? Tranquilo? Então tá. Depois eu vou fazer a correção aqui desse dado aqui, né? Embora eu tenha montado o sistema corretamente, eu só, na hora de digitar o Y2 ali, ele ficou errado nessa posição aqui, mas o sistema está certinho. Isso aqui é um exercício, né, que eu fiz com dados do Ibovespa. Né? Eu peguei os dados do Ibovespa ao longo da semana, do dia 12 de abril ao dia 16 de abril do mês passado, tá? Esse ano, 12 a 16 de abril de 2021, tá? Então tem os dois índices aqui, ó. 12 de abril, o índice foi 117.669,9, isso aqui é o índice de fechamento, tá? De fechamento do Ibovespa. E no dia 16, a quantidade de pontos de fechamento foi 120.700,67. Né? Então, eu peço para estimar o índice, né, de fechamento nos dias 13, 14 e dia 15. Certo? Então, deixa eu só interromper aqui, eu vou abrir um arquivo aqui para a gente fazer umas continhas aqui, daí já retorno aqui com o compartilhamento. Vocês acompanham? Quem é que acompanha o Ibovespa aí? Ninguém acompanha. Acompanha só Bitcoin, professor. Hã? Só Bitcoin. Tem que atualizar aí. Você do exercício aí. Pois é, eu sabe que eu tenho um colega que acompanha o Bitcoin, eu falei para você já, né? Eu ainda não estou acompanhando, mas eu tenho lido alguma coisa a respeito. Ele tá, mas agora tá para quem entrou há mais tempo, tá valendo a pena entrar agora, não sei. Agora eu já não sei. Olha, o que eu ouvi é que o melhor momento de entrar é agora, né? Só que eu não tenho muita coragem também. É que assim, existem várias análises, né? Tem risco em qualquer tipo de negócio como esse. E eu vi algumas séries históricas, assim, quem entrou, por exemplo, há 2, 3 anos, teve um rendimento realmente espetacular, assim, no Bitcoin. Né? Ele tem muita volatilidade, né? Que volatilidade é o termo que usa que oscila muito, né? Mas é uma decisão aí, cada pessoa tem que definir, né? Se deve. Eu acompanho pelo mercado de hardware, eu tô só esperando as placas de vídeo começar a baixar. Porque do jeito que tá indo, né? Tá tendendo a baixar, né? Baixou, acho que para 50 mil, a última notícia que eu vi, que era para fazia um tempão que não baixava para menos de 50 mil o valor do Bitcoin. E semana passada, ou retrasada, ele baixou para isso. Porque ele estava a 62 mil há poucos dias aí. Pois é. Então, quem tá minerando vai ter que, se começar a baixar muito, vai ter que parar de minerar, né? E as placas de vídeo sumiram do mercado. Baixou para menos de 50, né? Última notícia que eu tinha visto, sim. Que loucura. É que nesse mercado tem que ter alguns conceitos, né? Não é um mercado tão simples. Tem que ter algum entendimento, alguns conceitos matemáticos e conceitos de criptografia. O blockchain, esse também é um conceito meio abstrato, assim, então são coisas que a pessoa tem que se informar um pouco antes de entrar
né? Já eu vi também uma notícia que um gestor de uma carteira digital dessas levou 200 milhões de dólares É, dos investidores. um colega meu me falou que na Turquia, né, foi fechado, um cara simplesmente sumiu com a quantia astronômica, assim. O cara sumiu, não deixou rastros. E foi naquela semana que o governo turco proibiu, né, que as empresas turcas recebessem pagamentos em criptomoedas. Simplesmente sumiu. O cara desapareceu. Quem tinha ativos ali morreu. Ele deve estar numa ilha deserta. Não é deserta, não, mas uma ilha assim, escondido, Mas tomando um drink na beira da praia. mas é aquela coisa, né, Pedro? Quem faz esse tipo de coisa vai ser procurado, né? Exatamente. E os caras que encontrarem ele não vão encontrar ele para dar boa tarde. Bom, mas vamos dizer assim, né, professor? Se for a gente assim do lado escuro do planeta, Mas, porque o pessoal da Interpol vai prender, né? Vai tentar devolver o dinheiro. mas se for o pessoal da Deep Web, os caras não vão nem vão dar um tiro na testa e depois eu perguntar como é que ele está. Exatamente. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Então, vou pegar aqui o nosso exemplo. Onde é que está? Tá aqui. Então, no dia 12, né, vamos ver se eu consigo dividir a minha tela aqui. Vamos lá. Para facilitar aqui, eu vou usar uma anotação simplificada. Dia 12 é o primeiro dia, né? Qual é a sugestão para vocês aí de qual vai ser o X0? O próprio dia 12. Vamos botar 12, então? Tá. Então, o Y0 é o 117.669,9. Tá. Então, o X1... Bom, se o X0 é 12, né, o X1 é 16. Aí faltou um ponto ali no texto, depois eu coloco, fica melhor, né? Mas aqui eu não preciso. Então, olha só, pessoal, são 2 pontos. Tá? Quando são 2 pontos, o polinômio interpolador, ele é sempre uma reta. Aí nós estamos naquela situação que eu falei para vocês. Né? Vamos trabalhar com polinômio de primeiro grau, né? Que a relação custo-benefício é muito boa. Então, até para facilitar aqui a anotação, né, do polinômio de primeiro grau, nós vamos usar aqui AX mais B. Né? Você pode usar a A0 e a 1, mas AX mais B está mais do que bom, né? É suficiente. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer todo o desenvolvimento aqui. Vamos montar o sistema de equações, né, que corresponde ao problema. Quando vocês substituírem o x por 12 ali, o resultado é o y, 117.669,9. Vou botar o 90 ali para ficar em unidade monetária, ou na verdade são um número de pontos, né? Quando o x for 16, aqui eu vou ter 120.700,67. Tá? Então, este é o sistema que deve ser satisfeito por este polinômio, né? Para que no ponto 12, no ponto x igual a 12, o valor da função conhecida, o valor do polinômio conhecido com a função lá, que é o índice de pontos, né, do Ibovespa, 117.000, e quando o x for igual a 16, conhecida com o índice 120.000. Tá? Muito bem. Qual a operação que eu devo fazer aqui para resolver esse sistema?
Sugestão de vocês aí, por favor. Que operação eu devo fazer aí para eliminar alguma incógnita? Subtrair o. Subtrair a uma linha- linha. Subtrair as duas linhas, Isso. porque daí aí o B desaparece. Concordam? Sim. Sim. Então tá. Subtraindo aqui, 16 menos 12, vai ficar 4 vezes o A. Né? Opa, vamos botar o símbolo de equação aqui, que daí não dá problema. 4 vezes A. Quanto é que dá? Nós estamos subtraindo a linha 2 menos a linha 1, tá? Para ficar tudo positivo, né? É mais fácil. Tá? 16 menos 12 dá 4. E agora eu vou fazer aqui, ó. Tem que cuidar, né? São números muito grandes, então a gente tem que ter cuidado aqui com a 120.700,67 menos 117.669,9. Deu 3.030,77. 3.030,77. Então, né, o A vai ser este número aqui dividido por 4. Vou tirar o 4 daqui e passar para cá. Vamos ver aqui. Pega esse número e divide por 4. É bom que ele fica na calculadora, daí só digita a divisão por 4 ali, ó. 757,69. Vamos pegar duas casas aqui, tá bom? 757,69. Isso, tá. E agora, substituir, digamos, na primeira equação. Vamos copiar aqui a primeira equação. Ver se eu consigo copiar só a primeira aqui. Vou botar na ordem usual aqui, 12A mais B, e vou copiar aqui na linha de baixo. 12 vezes 757,69. Né? Quanto é que vai dar isso? 12 vezes 757,69. 9.092,28. Então, 9.092,28 mais B é igual a 117,669,9. Né? Então, o B vai ser a subtração, né? Esse valor aqui. Menos 9.092,28. A gente pode aproveitar ali a nossa calculadora. A gente troca o sinal e soma 117.669,9. 108.577,62. 108.577,62. Vamos conferir aqui. Em 577. Tá. Então, eu concluo que o B é isso aqui tudo. 108.577,62, tá? Então, qual é o polinômio interpolador? Tá aqui. Onde é que está o polinômio? Aqui, ó. Vamos pegar aqui o polinômio interpolador. Substituir aqui o valor do A. 757,69. E aqui 108.577,62. Né? E agora, a gente vai substituir, né, o x
por essas outras datas aqui, para fazer a estimativa. Por exemplo, qual é o valor do índice, né, no dia 13? Ó. Calcula aqui quando o x for 13. Ó, então vamos pegar aqui a nossa calculadora. Ó, o 108 já está ali, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, soma com 757,69 vezes 13. 118, 427,59. 118, 427,59. Opa. 427. É isso, né? Agora é só substituir, né, nos demais pontos. Eu vou deixar como exercício, né? É só substituir os demais pontos. Então, é uma aplicação aí, né? Da interpolação para fazer esse tipo de estimativa. Então é isso aí, pessoal. É nesse conteúdo que a gente está vendo aqui, né, vocês veem, né, a relação que existe entre a determinação do polômetro interpolador e a resolução de sistemas. Sistema 2x2 é o que a gente vai trabalhar. Não vamos trabalhar com polômetro. Eu fiz aquele exemplo ali do IBGE para vocês verem, né, que, como seria no caso 3x3 ali, mas não. A partir dos próximos exemplos, vamos trabalhar só com polômetro interpolador de grau 1, tá? E naquele arquivo ali, tem exercícios na parte final, tá? Só fazer um comentário rapidamente sobre isso. Né? Ó. Aqui tem outros exemplos aqui, certo? Um sistema até maiores, eu não vou trabalhar com esses sistemas muito grandes aqui. Né? Tem outras técnicas que a gente vai ver nas próximas aulas, mas aqui no final, lá bem na parte finalzinha lá, página, ó, aqui tem exercícios que envolvem lá cálculo de calorias, cálculo de peso, etc, tá? Ó, então, usando 2 pontos ou 3 pontos, mesmo nesses itens aqui que fala para usar 3 pontos, vamos usar 2 pontos, tá? Lá na página 9, então, tem exercícios para quem tiver tempo, né, a gente já começar a resolver, pode botar as mãos na massa aí. Então, segunda-feira, eu vou já começar a organizar, então, mas de antemão já aviso vocês, dia 14, que é a próxima sexta-feira, não teremos gravação de aula aqui no Zoom, tá? Eu vou preparar a atividade de avaliação, né, ao longo da semana, assim que estiver pronta, eu vou disponibilizar ali no Moodle, né? Mas não haverá aula gravada, então, na sexta-feira, dia 14. Tá bom? Então, eu estou avisando já com antecedência, porque daí vocês, né, podem planejar outra atividade para a próxima sexta-feira, nesse horário, né? Não vai haver problemas aqui com a agenda do cálculo numérico. Né? A gente está evoluindo aqui, né, de acordo com as disponibilidade de tempo e os recursos que a gente tem, então vamos indo, e em função então das orientações que a gente recebe da reitoria de graduação, eu acho que estamos conseguindo desenvolver bem o curso, né? E por hoje é isso, pessoal. Tá? Eu desejo um bom final de semana para vocês, se cuidem, tá? E até segunda-feira. Então tá, professor. Obrigado. Fim. Valeu, professor. Valeu a participação de vocês. Tchau, tchau.